Imagine uma noite comum de inverno em uma pequena cidade americana, onde uma mulher jovem, cheia de vida e planos para o futuro, sai para um jantar com o marido e uma partida de boliche com amigos. Horas depois, ela é encontrada morta na cozinha de sua própria casa, em uma cena brutal que chocaria a comunidade e deixaria o mistério sem solução por mais de 3 décadas. Este é o caso de Roshani Wood, uma história que mistura amor, tragédia e uma busca incansável por justiça, revelando como a tecnologia e a determinação humana podem, mesmo após tanto tempo, trazer luz a um crime que parecia destinado ao esquecimento. Roshani Wood nasceu em 15 de abril de 1956, em Niles, uma cidadezinha pacata no condado de Belry, Michigan, onde a vida parecia girar em torno de laços familiares e rotinas simples. Filha de Patricia Shadwell e Dali Wood, ela veio ao mundo como a primogênita de uma família que, com o tempo, se tornaria grande e complexa. Seus pais acabaram se divorciando, um evento que marcou a infância de Roshani e seus irmãos, mas que também revelou a força dela. Com a separação, a casa ficou dividida, e Roshani, ainda jovem, assumiu um papel especial entre os irmãos. Janette, a irmã mais nova, e Brad, o irmão caçula, além de Jerry, Bruce, Rick e Brian, estes últimos meio-irmãos de casamentos posteriores dos pais. O apelido Rocky, que significa rocha em inglês, não era à toa. Brad, anos depois, lembraria como ela era estabilidade em meio ao caos, quase uma segunda mãe, alguém em quem todos podiam se apoiar enquanto lidavam com as idas e vindas entre as casas dos pais. Quem conhecia Roshani não economizava nos elogios. Janette, que sempre a admirou, a descrevia como elegante, alguém que se vestia impecavelmente, com um senso de estilo que fazia dela uma presença marcante. Mas não era só isso, ela tinha uma energia extrovertida, um jeito aberto e amoroso que conquistava as pessoas. Roshani amava as coisas boas da vida, passava horas cuidando do jardim, especialmente das rosas, que eram sua paixão, e se perdia na cozinha preparando receitas que enchiam a casa de cheiros incríveis. A trilha sonora disso tudo? Bon Jovi, claro, uma obsessão que combinava perfeitamente com o espírito livre e vibrante dela. Fora de casa, gostava de passear pela cidade, fazer compras e ir ao cinema, sempre com um sorriso no rosto e um comentário esperto na ponta da língua, como Brad dizia, quando ela entrava, era como se o sol nascesse. Na escola, Roshani se formou na Niles High School em 1974, um marco que abriu portas para o futuro dela. Logo depois, começou a trabalhar na empresa de embalagens do pai, Dali, um negócio familiar que dava um certo orgulho à família Woods. Foi lá que o destino deu um empurrãozinho na vida dela. Ainda jovem, ela cruzou caminho com Terry Wood, um garoto que na época estava no ensino médio e fazia parte do time de luta livre da escola. Terry trabalhava na empresa do pai dele, a Niles Steel Tank Company, e o encontro dos dois foi daqueles que mudam tudo. Ele era atlético, carismático, e logo conquistou o coração de Roshani. Não demorou muito para os dois começarem a namorar, e o romance evoluiu rápido. Em 8 de maio de 1982, Roshani e Terry se casaram, um dia que ela descreveu como o mais feliz da vida dela. A cerimônia selou não só o amor deles, mas também uma mudança simbólica. Roshani trocou o sobrenome Woods, com S, pelo Wood, sem o S, adotando do marido. E tem mais uma curiosidade interessante nessa história. A irmã mais nova de Roshani, Janette, acabou seguindo um caminho parecido anos depois, em 1988, quando se casou com Rob, o irmão de Terry. Isso criou um laço duplo entre as famílias Woods e Wood, quase como uma trama de novela. O casal recém-casado se mudou para uma casa na Ted Oshenta Lane, no norte de Niles, e começou a construir a vida juntos. No início, Roshani e Terry trabalhavam lado a lado na Niles Steel Tank Company, a empresa da família dele que fabricava tanques de aço. Mas o que parecia um sonho, acordar juntos, ir para o trabalho juntos, voltar para casa juntos, logo mostrou seu lado complicado. Passar o dia inteiro grudados começou a pesar no relacionamento. Eles estavam juntos desde o café da manhã até a hora de dormir, e isso gerou tensões que Roshani, atenta ao bem-estar do casamento, percebeu rápido. Decidida a encontrar um equilíbrio, ela deixou o emprego na empresa do sogro e aceitou uma vaga em South Bend, Indiana, uma cidade próxima. A mudança deu certo. O tempo separados durante o dia trouxe um respiro, e a relação deles ficou mais leve, mais sólida. Em 1987, aos 30 anos, Roshani e Terry estavam em um momento ótimo. Depois de 5 anos de casados, o casal começou a falar sobre o próximo passo, formar uma família. Os planos estavam ficando mais sérios, e tudo indicava que eles estavam prontos para essa nova fase. Roshani, com sua energia contagiante e seu jeito de cuidar de quem amava, parecia estar no auge da felicidade, mas ninguém imaginava que aquele ano mudaria tudo de um jeito tão brutal. O dia 19 de fevereiro de 1987 começou como tantos outros em Niles, Michigan. Para Roshani e Terry Wood, a rotina parecia simples e confortável. Depois de um dia de trabalho,
ela em South Bend, ele na empresa familiar. Os dois decidiram se encontrar para um jantar tranquilo em um restaurante local que fazia parte dos seus hábitos de casal. Era uma quinta-feira, e o plano incluía mais do que só comida. Após o jantar, eles pegaram seus carros separados e seguiram para uma pista de boliche em Niles, onde Terry participaria de um torneio da liga masculina. A ideia de ir em veículos distintos já tinha sido combinada antes. Terry queria ficar até o fim do evento com os amigos, enquanto Roshani sabia que não aguentaria até tão tarde. Era um arranjo prático, algo que mostrava como eles equilibravam suas necessidades individuais dentro do casamento. Quando chegaram à pista de boliche, o ambiente era bem diferente do restaurante aconchegante de antes. A liga masculina dominava o lugar, com homens de todas as idades concentrados em suas jogadas, o som das bolas rolando e os pinos caindo preenchendo o ar. Roshani entrou ao lado de Terry, e não passou despercebida. Segundo o sargento detetive John Moore, da Michigan State Police, ela chamou atenção imediatamente. Alta, magra, com um vestido elegante que destacava seu senso de moda, ela era uma figura impressionante em meio a um mar de jogadores masculinos. Testemunhas diriam depois que todos os olhares se voltaram para ela, não só por ser a única mulher ali, mas pelo jeito como sua presença parecia iluminar o espaço. Ela ficou por lá algumas horas, torcendo pelo time de Terry, aproveitando o clima descontraído, mas, conforme o relógio se aproximava da meia-noite, o cansaço bateu. Roshani não era de ficar até altas horas, e o torneio já tinha perdido o ritmo competitivo, virando mais um momento de conversa entre os homens. Por volta das 23h50, ela decidiu que era hora de ir embora. No estacionamento escuro da pista, ela e Terry se despediram. Foi um momento simples, mas carregado de carinho. Um abraço apertado, um beijo, e as últimas palavras dele para ela. "Te amo, dirija com cuidado", ecoaram na noite fria. Várias testemunhas, conforme relatado nos documentos, viram essa troca afetuosa, uma prova da conexão que ainda existia entre eles. Roshani entrou no carro e pegou a estrada para casa, uma viagem curta de cerca de 13 minutos até Dochenta Lane. Pelas estimativas baseadas no trajeto, ela deve ter chegado entre meia-noite e 5 e meia-noite 15 da madrugada do dia 20. A casa estava silenciosa, escura, como de costume àquela hora, e ninguém sabe ao certo o que aconteceu nos minutos seguintes. Enquanto isso, Terry ficou mais um pouco na pista, aproveitando o papo com os colegas do time. O torneio já tinha acabado um tempo, e ele só queria terminar seu drink antes de ir embora. Não demorou muito, cerca de 45 minutos depois de Roshani sair. Por volta das 0h45, ele também deixou o boliche e dirigiu para casa. A noite estava calma, e ele estacionou o carro na garagem como fazia todo dia, entrando pela porta que ligava a garagem à casa. Com as luzes apagadas, Terry imaginou que Roshani já estivesse dormindo. Afinal, ela tinha saído antes por causa do cansaço. Mas, ao dar os primeiros passos em direção à cozinha para pegar um copo d'água, tudo mudou. Ele acendeu a luz e viu algo que o marcou para sempre. Roshani estava no chão, de camisola, cercada por uma quantidade assustadora de sangue. A garganta dela tinha sido cortada, um ferimento brutal que deixou o chão escorregadio e vermelho. A roupa íntima dela estava baixada até os joelhos, um detalhe que sugeria algo ainda mais sombrio além do assassinato. Em choque, Terry correu até ela. Ele se abaixou, levantou a cabeça dela com as mãos, tentando desesperadamente encontrar algum sinal de vida. Um suspiro, um pulsar no pescoço, mas não havia nada. O corpo estava frio, os olhos sem resposta. O pânico tomou conta dele, e, com as mãos ainda sujas de sangue, ele tropeçou até o telefone na parede da cozinha. Ligou para o 911, a voz tremendo enquanto tentava explicar o que estava vendo. "Minha esposa está no chão, tem sangue para todo lado, alguém matou ela", ele gritou, as palavras saindo emboladas entre a angústia e a incredulidade. Mas o despachante do outro lado da linha começou a fazer perguntas, pedindo que ele se acalmasse, que desse mais detalhes, e isso só fez o desespero de Terry virar raiva. "Não me manda ficar calmo, manda alguém agora", ele retrucou, a voz subindo de tom, quase agressiva. Segundo o tenente detetive Chunk Christensen, essa reação chamou atenção. Para a polícia, parecia estranho que ele estivesse tão irritado em vez de só chocado. O telefonema, gravado e analisado depois, virou um ponto de discussão. Era o grito de um homem devastado ou algo mais suspeito? A ligação terminou com a promessa de que viaturas estavam a caminho, mas, naquele momento, Terry estava sozinho com a cena que transformaria sua vida, e a de tantos outros, para sempre. O que tinha começado como uma noite de jantar e boliche agora era o início de um pesadelo que levaria décadas para ser desvendado. Quando as viaturas da Michigan State Police chegaram até Dochenta Lane na madrugada de 20 de fevereiro de 1987, o que encontraram na casa de Roshani e Terry Wood foi uma cena que ficou gravada na memória dos investigadores. A cozinha, um espaço que antes era palco das receitas que Roshani adorava preparar, agora era um cenário de horror. O corpo dela estava no chão, perto da pia,
e os detalhes do que tinha acontecido começaram a surgir aos poucos, conforme os policiais e peritos forenses examinavam cada canto daquele ambiente. Roxane tinha sofrido uma violência brutal. Ela foi agredida fisicamente, abusada sexualmente e, por fim, teve a garganta cortada. Um ataque que transformou a casa num lugar de silêncio mortal. A camisola que ela usava, provavelmente colocada assim que chegou do boliche para relaxar, estava manchada de sangue, e a posição em que foi encontrada sugeria que tudo aconteceu rápido, mas com uma crueldade que chocou até os policiais mais experientes. A autópsia, realizada logo depois pelo médico legista do condado de Belry, trouxe mais clareza sobre a sequência dos ferimentos. No exame, descobriram uma prelusão na cabeça, um termo técnico para um tipo de traumatismo que não chega a ser uma fratura, mas deixa marcas claras de impacto. Os investigadores logo olharam para uma frigideira encontrada na cena e começaram a montar teorias. Além disso, havia um hematoma visível no ombro direito dela, um sinal de que ela pode ter tentado se defender ou sido imobilizada antes do golpe final. Mas o que realmente matou Roxane foi o corte profundo na garganta. A faca usada abriu uma artéria, e a perda de sangue foi tão rápida e intensa que ela não teve chance de sobreviver. O legista estimou que ela morreu em minutos, talvez até menos, enquanto o sangue se espalhava pelo chão de linóleo da cozinha, formando aquela poça que Terry encontrou ao chegar. As evidências físicas na cena começaram a contar uma história fragmentada, mas crucial. Perto da pia, os policiais acharam uma frigideira de ferro fundido, daquelas que Roxane provavelmente usava para fazer seus pratos favoritos. Só que essa frigideira estava diferente. O cabo estava quebrado, rachado como se tivesse sido usado com força. O sargento detetive John Moore, que liderou a investigação inicial, anotou que o objeto podia ter duas explicações. Ou o assassino a pegou para bater na cabeça de Roxane, causando a prelusão, ou ela mesma a usou numa tentativa desesperada de se defender. Não havia impressões digitais claras na frigideira para confirmar uma coisa ou outra, mas o estado dela, suja de sangue fora do lugar, era um sinal de que algo violento aconteceu ali antes do golpe fatal. Outro item intrigante apareceu na bancada da cozinha. A capa de uma faca, especificamente uma proteção de plástico de uma faca de filé de peixe, daquelas que ficam guardadas em blocos de madeira nas cozinhas americanas. Era uma peça comum na casa dos Wood, mas o que chamou a atenção foi que a faca em si não estava lá. Os policiais revistaram cada gaveta, cada canto da casa, mas nada. A teoria que surgiu foi que o assassino usou aquela faca para cortar a garganta de Roxane e depois a levou consigo ao fugir. Uma decisão que podia ser tanto para esconder a arma do crime quanto para evitar deixar mais pistas. A capa sozinha ficou como um enigma mudo, um pedaço de evidência que apontava para algo sem dar todas as respostas. Enquanto examinavam o corpo, os peritos fizeram uma descoberta que mudaria o rumo da investigação anos depois. Havia sêmen na roupa de Roxane, especificamente na camisola e na roupa íntima, que estava baixada até os joelhos. A presença desse material biológico confirmava o abuso sexual, um detalhe que adicionava uma camada ainda mais perturbadora ao crime. Naquela época, em 1987, a análise de DNA ainda engatinhava, não havia tecnologia para identificar quem deixou aquele sêmen, mas os peritos tiveram cuidado de coletar e preservar as amostras, guardando-as em sacos plásticos selados para um futuro que eles nem imaginavam. Era uma aposta no escuro, mas que se provaria crucial décadas depois. Fora do corpo, outra pista apareceu na porta dos fundos da casa, que dava para um quintal pequeno e mal iluminado. Na parte externa da maçaneta e na madeira ao redor, os policiais encontraram uma mancha de sangue, não muito grande, mas suficiente para ser notada sob a luz da lanterna. Testes rápidos confirmaram que era o sangue de Roxane, o que levou a uma conclusão lógica. Quem quer que tenha feito isso saiu por ali depois do ataque. A mancha não era um borrão de mão ou algo assim, mas sim gotas que sugeriam que o assassino tinha sangue nas mãos ou na roupa ao abrir a porta para escapar. Isso direcionou os investigadores para fora da casa, mas o quintal não revelou mais nada. A neve leve que caía naquela noite já tinha começado a cobrir qualquer pegada que pudesse existir. Um detalhe curioso, porém, complicou as coisas. Não havia sinais de arrombamento. Nenhuma janela quebrada, nenhuma porta forçada, nada que indicasse uma invasão clássica. Todas as entradas da casa, a porta da frente, a da garagem e a dos fundos, estavam intactas, com fechaduras funcionando normalmente, ou quase. Perry, ainda em choque enquanto falava com os policiais naquela madrugada, mencionou algo que chamou a atenção. A fechadura da porta dos fundos estava com defeito havia semanas. Segundo ele, às vezes ela não travava direito, e eles tinham planejado consertar, mas nunca chegaram a fazer isso. Para a polícia, essa informação abria uma possibilidade. O criminoso podia ter entrado por ali sem precisar forçar nada, aproveitando uma vulnerabilidade que talvez nem fosse segredo para quem conhecesse a rotina da casa. Mas também levantava perguntas. Era alguém que sabia do defeito ou apenas sorte do assassino? A combinação dessas evidências, o corpo brutalmente ferido, a frigideira quebrada, a faca sumida, o sêmen, o sangue na porta e a ausência de entrada forçada, pintava um quadro confuso, mas cheio de potencial.
Naquela noite gelada de 1987, os policiais sabiam que tinham um crime violento nas mãos, mas as limitações da época deixariam muitas dessas pistas sem resposta por um tempo danado de longo. Logo após o crime na Ted Oshenta Lane, a Michigan State Police tomou as rédeas da investigação, e o foco caiu quase imediatamente sobre uma pessoa, Terry Wood, o marido de Roshani. Quando os primeiros policiais chegaram à casa naquela madrugada fria de fevereiro, encontraram Terry ainda na cozinha, com as mãos manchadas de sangue e o rosto transtornado, tentando explicar o que tinha visto. Mas, à medida que as horas passavam e as perguntas começavam, o comportamento dele levantou sobrancelhas entre os investigadores. O telefonema para o 911, feito minutos antes da chegada da polícia, foi o primeiro sinal de algo estranho. Terry estava em pânico, claro, mas sua voz carregava uma agressividade que o despachante notou na hora. "Manda alguém agora, não me manda ficar calmo", ele gritou, cortando as tentativas de acalmá-lo. Para a polícia, aquilo não parecia só desespero, parecia raiva, e isso acendeu uma luz vermelha. Quando os detetives começaram o interrogatório formal na delegacia, horas depois, Terry não ajudou a dissipar as suspeitas. Sentado numa sala pequena com paredes cinzentas, ele mal tinha começado a responder as perguntas quando pediu um advogado. "Quero alguém para me representar", disse, segundo o tenente detetive Chunky Christensen, que estava presente. Naquele contexto, em 1987, invocar o direito a um advogado tão rápido era algo que os policiais viam como um sinal de alerta, não porque fosse errado, mas porque parecia que Terry tinha algo a esconder. O sargento detetive John Moore, que liderava a equipe, anotou no relatório que aquele pedido imediato reforçava a impressão de que ele não queria se comprometer com uma história clara. E as evidências físicas na cena só complicaram mais as coisas para ele. Os peritos tinham encontrado pegadas no sangue espalhado pelo chão da cozinha, marcas de sapato que combinavam com os que Terry usava naquela noite. Além disso, havia impressões digitais no pescoço de Roshani, deixadas quando ele levantou a cabeça dela para checar sinais de vida. Terry explicou isso logo de cara. "Eu entrei, vi ela no chão e tentei ajudar, por isso toquei nela." Era uma justificativa plausível. Afinal, quem não tentaria socorrer a esposa numa situação assim? Mas os investigadores não compraram tão fácil. Para eles, aquelas marcas podiam ser de alguém que tinha acabado de cometer o crime, e não só de um marido desesperado. Outro detalhe pesava contra ele. A casa não tinha sinais de arrombamento. A porta dos fundos, com a fechadura defeituosa que Terry mencionou, era a única entrada que parecia vulnerável, mas ele tinha a chave da casa. Isso levou os detetives a uma teoria. O assassino podia ser alguém que já estava dentro ou que tinha acesso livre, e Terry se encaixava direitinho nesse perfil. A investigação também trouxe à tona um lado mais pessoal do casal que alimentou as suspeitas. Nos depoimentos de amigos e conhecidos, ficou claro que o casamento de Terry e Roshani não era perfeito. Ambos tinham tido casos extraconjugais ao longo dos anos, algo que não era segredo entre os mais próximos. Segundo o que Janete, a irmã de Roshani, confirmou depois, esses deslizes tinham causado brigas, mas o casal sempre acabava se acertando. Para a polícia, porém, isso abria uma possibilidade sombria: ciúmes. Será que Terry, sabendo de uma fé recente de Roshani, ou ela, desconfiada dele, tinha levado a relação a um ponto de ruptura? Christensen, o tenente detetive, era o mais convencido dessa linha. Ele achava que Terry podia ter voltado para casa mais cedo do que dizia, matado Roshani num acesso de raiva e depois encenado a descoberta do corpo. Era uma hipótese forte, mas precisava de provas, e elas estavam difíceis de encontrar. Apesar de tudo apontar para Terry, havia buracos na teoria que os detetives não podiam ignorar. Várias testemunhas do boliche, amigos de Terry e outros jogadores da liga, confirmaram que ele ficou lá depois que Roshani saiu. Eles lembravam dele jogando conversa fora, tomando uma cerveja, e só indo embora bem depois da meia-noite. O trajeto de 13 minutos até a casa tornava apertado o tempo para ele cometer o crime e voltar para a cena como se nada tivesse acontecido. Além disso, a família de Roshani entrou em cena para defendê-lo com unhas e dentes. Janete, em especial, foi categórica. "Terry não é violento, ele amava minha irmã." Ela contou histórias de como ele era um cara tranquilo, que nunca levantava a voz, muito menos a mão, e que o jeito agressivo no 911 era só o choque falando mais alto. Brad, o irmão caçula, também apoiou, dizendo que Terry era um dos bons e que a ideia de ele machucar Roshani não fazia sentido para quem conhecia os dois. Enquanto os detetives debatiam o papel de Terry, as limitações da época começaram a pesar na investigação. O sêmen encontrado na roupa de Roshani era uma pista promissora, um material biológico que podia, em teoria, apontar o culpado. Os peritos fizeram um trabalho cuidadoso, coletando as amostras com cotonetes e guardando tudo em sacos plásticos selados no freezer da delegacia. Mas, em 1987, a ciência forense estava a anos-luz do que é hoje. Não existia um banco de DNA, e os testes disponíveis,
Como os de tipagem sanguínea, não eram precisos o suficiente para identificar alguém só com aquilo. Terry até forneceu uma amostra de sangue para comparação, mas os métodos da época não conseguiam nem excluir nem confirmar ele como a fonte do sêmen. Era uma frustração silenciosa. Os policiais sabiam que tinham algo valioso nas mãos, mas não tinham como usá-lo. Com o passar das semanas, a investigação perdeu força. Terry continuava sendo o suspeito principal, mas sem uma confissão, uma testemunha ocular ou uma prova física que o colocasse na cena no momento exato do crime, as mãos dos detetives estavam atadas. Outros suspeitos, como vizinhos ou conhecidos da família, foram entrevistados, mas ninguém se destacava tanto quanto Terry na mente da polícia. Os meses viraram um beco sem saída, as pistas esfriaram, os relatórios se acumularam numa caixa na delegacia, e o caso de Roshani Wood caiu no limbo dos arquivos policiais. Em menos de um ano, o que tinha sido uma busca intensa virou um silêncio total. Quase 12 anos depois do crime, em 1999, a investigação do caso Roshani Wood ganhou um novo fôlego com a chegada de uma ferramenta que não existia em 1987, o CODIS, o Banco Nacional de DNA Criminal dos Estados Unidos. As amostras de sêmen coletadas na camisola de Roshani, guardadas com cuidado num freezer da Michigan State Police, foram finalmente inseridas nesse sistema. Os detetives esperavam que o DNA pudesse apontar um culpado, ou pelo menos tirar algumas dúvidas. Uma das primeiras comparações foi com o DNA de Terry Wood, que ainda carregava o peso de ser o suspeito principal na mente de muitos. O resultado? Nenhuma correspondência. O sêmen não era dele, o que enfraquecia a teoria de ciúmes como motivo. Mas o tenente detetive Chunky Christensen, um dos poucos que nunca largaram o caso, não se convenceu tão fácil. Ele sugeriu uma ideia que intrigou os colegas. E se o sêmen fosse de um encontro consensual antes do crime, e não do assassino? Sem mais pistas no CODIS, nenhuma identificação foi possível, e o caso continuou no escuro. Os anos passaram, e o interesse em resolver o assassinato de Roshani reapareceu em ondas. Em 2001, a polícia tentou reabrir a investigação, mas a falta de novas evidências ou testemunhas fez o esforço morrer rápido. Foi só em 2020, mais de 3 décadas depois, que a Michigan State Police deu outro passo sério. Dessa vez, eles revisaram o caso com um arquivo que já tinha virado uma montanha. Milhares de páginas de relatórios, depoimentos e anotações acumuladas desde 1987. O volume era impressionante, mas também um problema. Vasculhar tudo aquilo à moda antiga levaria uma eternidade. Foi aí que uma ajuda inesperada entrou em cena. A doutora Ashlyn Questen, professora de Justiça Criminal na Western Michigan University, trouxe seus alunos para um projeto especial: digitalizar as 3.500 páginas do caso. O trabalho transformou pilhas de papel em arquivos pesquisáveis, permitindo buscas rápidas por nomes, endereços, placas de carros, qualquer detalhe que pudesse ter passado batido. Esse salto tecnológico abriu portas para reanalisar o passado com olhos novos. Em 2021, o caso Roshani Wood tomou um rumo revolucionário com a genealogia genética, uma técnica que já tinha desvendado crimes como o do Golden State Killer. A Identifinders International, sob o comando da esperta Colleen Fitzpatrick, assumiu o desafio de analisar o DNA mínimo preservado da cena, tão pequeno que foi descrito como sobrancelha de um mosquito, apenas 3% do usual. Após 10 meses de tentativa sem sucesso, Gabriela Vargas, uma genealogista consultora, entrou em cena. Usando o GEDMAT, um banco público onde pessoas enviam testes de DNA para encontrar parentes, ela construiu uma árvore genealógica do zero. Primeiro, era claro que o assassino era caucasiano. Depois, rastreou ancestrais até 1797-1823, chegando a um casal sindicalizado, bisavós nascidos por volta de 1920, cujos filhos vieram ao mundo entre 1940 e 1950. Seguindo essa linha, Vargas pinpointou 3 irmãos como suspeitos potenciais. Um nome se destacou: Patrick Wayne Gilliam, um homem com antecedentes criminais que logo virou o foco da investigação. Gilliam morava em South Bend, Indiana, a poucos quilômetros da casa de Roshani em Niles, Michigan, perto o suficiente para ser alguém que poderia ter cruzado o caminho dela. Seu passado era alarmante. Em 1979, ele foi condenado por invadir a casa de Maureen Farik em Gary, Indiana, tentar abusá-la sexualmente e roubá-la. Sentenciado a 14 anos, saiu após 7, em outubro de 1986, só 4 meses antes do crime contra Roshani. Esse histórico de violência e comportamento sexual perturbador fez os detetives da Michigan State Police arregalarem os olhos. Para confirmar, precisavam do DNA dele. Em maio de 2021, o policial Ryan Code começou a segui-lo em South Bend. A primeira tentativa falhou. Code pegou um cigarro descartado, mas um carro interferiu e o material era de outra pessoa. Na segunda, ele foi mais esperto. Numa lavanderia, fingiu fumar perto de Gilliam e coletou uma bituca quente que ele jogou fora. O teste foi certeiro.
100% compatível com o sêmen da cena de 1987. Em julho de 2021, Gillian foi levado para interrogatório. Na delegacia de South Bend, os detetives John Moore e Ryan Code mostraram fotos de Roshani e perguntaram se ele a conhecia. Ele negou firme, mesmo vendo imagens dela sorridente, mas seu nervosismo era evidente, mãos inquietas, olhar fujão. Quando pressionado sobre aquela noite em Niles, ele pediu um advogado e foi liberado, já que o DNA sozinho não bastava para segurá-lo sem um mandado formal. Mas o cerco estava se fechando. Em 17 de fevereiro de 2022, dias antes do 35º aniversário do crime, Gillian foi preso. Dessa vez, o mandado veio reforçado por mais investigações, incluindo conexões com outros ataques. No interrogatório final, que durou 5 horas e meia, Moore e Code mostraram o laudo do DNA. Ele não confessou, mas disse coisas como: se eu fiz isso, sou um monstro, não sei como meu DNA foi parar lá, o mais próximo de uma admissão que dariam. Uma evidência extra surgiu para fortalecer o caso, vinda de um ataque que quase passou despercebido. No verão de 1987, meses após o assassinato de Roshani, Gillian tentou agredir Rose Caporal em South Bend. Rose, que morava perto dele, lembrou de um homem invadindo sua casa numa noite quente. Ela escapou, mas notou o carro dele ao fugir, um El Camino azul com uma luz traseira queimada. O marido dela, Stan, confrontou Gillian na rua dias depois, mas a polícia da época não deu seguimento. Só em 2022, após ver a notícia da prisão na TV, Rose conectou os pontos e procurou os detetives, relatando o incidente. O padrão de invasão e violência era parecido demais com o caso de Roshani para ser coincidência. Em abril de 2022, Gillian, então com 67 anos, enfrentou o julgamento. Sem chance contra as provas, ele escolheu não contestar a acusação de assassinato em segundo grau, evitando um processo longo. No tribunal, a família Wood teve seu momento. Janette Brad, irmã e irmão de Roshani, encararam Gillian frente a frente. Janette, que se parecia muito com Roshani, deixou ele visivelmente confuso. Os olhos dele piscaram, como se visse um fantasma. Eles falaram sobre a dor de 35 anos sem respostas, e Gillian, cabisbaixo, pediu perdão, murmurando que reza por eles todas as noites. A sentença veio pesada, 50 anos, com um mínimo de 23 anos a cumprir até 2040. Aos 86 anos, se chegasse lá, era quase certo que ele morreria atrás das grades. Segundo a polícia, isso teria acontecido. Na madrugada do dia 20 de fevereiro de 1987, Patrick Gillian decidiu atacar após observar a rotina da vítima alguns dias antes. Ele sabia que Roshani frequentava a pista de boliche local com seu marido, Terry Wood, e que muitas vezes ela voltava para casa sozinha enquanto Terry permanecia jogando. Essa informação parece ter sido crucial para planejar o momento exato do crime. Patrick aproveitou-se do fato de que a porta traseira da residência dos Wood apresentava problemas na fechadura, algo que facilitou sua entrada sem deixar sinais de arrombamento. Ele morava a poucos quilômetros de distância. Por volta das 00:30, enquanto Terry ainda estava na pista de boliche, Patrick entrou na residência pelos fundos. A falta de segurança adequada na porta traseira permitiu que ele acessasse a casa sem chamar atenção. Dentro da residência, ele surpreendeu Roshani, que provavelmente estava na cozinha ou em outra parte da casa após trocar de roupa e vestir uma camisola. Houve uma tentativa de fuga ou resistência por parte de Roshani, mas Patrick a agrediu violentamente. Uma frigideira encontrada quebrada no chão da cozinha foi usada para golpeá-la na cabeça, causando uma forte contusão na parte de trás de seu crânio. Após dominá-la, o agressor arrastou Roshani pela casa, deixando evidências como manchas de sangue e sinais claros de luta. O ataque evoluiu para um crime brutal. Patrick abaixou as roupas íntimas de Roshani até os joelhos. Em seguida, ele pegou uma faca grande da gaveta da cozinha, retirou-a de sua proteção e cortou a garganta de Roshani, matando-a de forma extremamente violenta. O corpo dela foi deixado no chão da cozinha, com o vestido levantado e cercado por uma grande quantidade de sangue. Antes de fugir, Patrick parece ter tentado apagar algumas evidências. Ele levou consigo a faca utilizada no crime, que jamais foi encontrada. Para Terry Wood, o desfecho trouxe um alívio agridoce. O tenente Chunk Christensen, que por anos suspeitou dele, ligou pessoalmente para contar que ele não era mais suspeito. Terry, que tinha aguentado décadas de olhares tortos e apelidos cruéis como assassino em Niles, caiu em lágrimas. Depois de 35 anos carregando um peso que não era dele, ele finalmente podia respirar. A família Wood encontrou uma paz parcial com a resolução. Janette, que nunca deixou de lutar pela justiça, teve um sonho logo após o julgamento. Roshani aparecia sorrindo, como se dissesse que estava bem. Era um conforto pequeno, mas real, para uma família marcada pela perda. O caso deixou um legado além da dor. Mostrou como a persistência e a ciência podem trazer luz mesmo depois de tanto tempo.